Vamos a um próximo método de estudo, o método Robinson. Ele foi criado em 1946 pelo psicólogo Francis Pleasant Robinson, que nasceu em 1906 e faleceu em 1983. Também chamado de SQ3R, Survey, Question, Read, Receipt, Review, ou EPL2R, que vai estar aqui em língua portuguesa. Vamos ver cada um dos itens. E de explorar. Exploração superficial do tema. Você vai dar uma olhadinha no título, nos termos que tem uma palavra grifada, em negrito, sublinhada, nos tópicos, nos subtópicos daquele texto. Sabe aquela olhada macro, aquela olhada mais geral, mais olhando assim o texto como um todo? É essa a exploração inicial que a gente deve fazer quando está estudando. O segundo é o P, de perguntar. Escreva algumas perguntas sobre o tema estudado, seja em tópicos ou em frases. Isso te ajuda a focar melhor naquilo que você deve prestar atenção. Então, se você já sabe que aquele texto é um texto que vai falar, por exemplo, né, sobre um período histórico ou uma escola literária, então você já vai criar ali, né, uma expectativa olhando os tópicos, subtópicos, as palavras grifadas, os títulos. Você já vai criando uma expectativa sobre o que se trata, né? Qual é esse período literário, né? O que era desenvolvido, né? Quem é responsável por aquele determinado período, autores mais importantes. Então, você já cria algumas perguntas que vão direcionar o seu olhar durante o seu estudo. Tá? E o terceiro é o L de ler. Você vai ler de forma mais aprofundada, mais detalhista, um olhar mais analítico, né? Você vai poder aí fazer depois um resumo sem consulta, grifar, reescrever, reelaborar com as suas palavras, fazer mapas mentais, conceituais, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas o importante é essa leitura mais profunda, mais detalhada. Mas ela vai ter um maior foco se você fizer os dois passos anteriores, não tenha dúvida. O quarto é o R de rememorar. Depois que você ler, você vai relembrar, vai fixar aquilo que foi lido, que foi estudado. Você vai reelaborar com as suas palavras, lembre-se, né? O seu resumo sem consulta, a sua forma de reelaboração daquilo que foi lido. Vai responder aquelas perguntas que você fez lá no começo do seu estudo, tá? E aí você vai criando uma compreensão maior daquilo que você está estudando. E por fim, o quinto R é repassar. Você vai rever o que foi estudado, você vai fazer uma análise mais profunda e para isso você vai olhar novamente o seu resumo e os seus mapas mentais ou conceituais que você criou conforme você foi reelaborando esses conteúdos. Essa parte de repassar é o que vai te ajudar a estudar para a prova. Então veja, até o rememorar, você vai fazer na sua rotina, na sua organização de estudos diária. Mas quando você tiver uma avaliação, você volta e faz esse repassar. Você volta no seu resumo sem consulta que você elaborou, você volta nos materiais, por que não? Você volta no mapa que você construiu e você vai relembrar aquele conceito que foi aprendido para fixar melhor, né? Para você poder fazer uma prova mais tranquilo, mais tranquila. Pense aqui neste texto, tá? Você vai ler este texto à luz do vagalume, né? E vai tentar colocar em prática esses passos que a gente falou até o momento, tá? Não precisa o repassar, né? Mas até o rememorar. Então, tente fazer os passos, pause o vídeo, né, depois dessa leitura, e tente fazer essa forma para ver se você compreendeu este texto. Então, olha, a gente começa já olhando esse texto como um todo. Ele é muito simples, ele tem um título em negrito, né, à luz do vagalume, e ele tem apenas 2 parágrafos, mas ele é ilustrativo. Quando você tiver com o seu material, provavelmente vai ter muito mais coisa escrita lá, né? Mas aqui você já olhou que é uma curiosidade, né? Eu já olhei ali que é uma curiosidade sobre o vagalume, à luz do vagalume. Pause o texto, não leia esse texto ainda. Pause e faça perguntas por escrito do que você acha que vai se tratar esse texto. Vamos lá? Muito bem. Agora, nós vamos de fato ler. Faça uma leitura, então, atenta, né? Muito atenta, e pode ir grifando alguma coisa, anotando, destacando, né? Aquilo que faz mais sentido, para que depois você possa rememorar e fazer um texto seu, tá bom? Então, vamos lá.
O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas são chamadas de bioluminescência e acontecem em razão das reações químicas, onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, produzindo oxiluciferina que perde energia, fazendo com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar a atenção de seu parceiro ou parceira. O macho emite sua luz avisando que está se aproximando, enquanto a fêmea, pousada em determinado local, emite sua luz para avisar onde está. Com esta leitura mais atenta, vá anotando. Você pode também pausar o vídeo agora, fazer uma leitura você mesmo, você mesma aí, devagar, com calma, vá anotando, vá destacando algumas palavras-chave, vá montando, né, um resumo seu aí, e tente reelaborar depois um texto ou tópicos de coisas mais importantes do que foi lido, tá certo? E aí a gente vai para a parte do rememorar. E se você tivesse que relembrar isso depois para uma prova, você faria o último item, né? Que é aquela síntese, aquela análise de rever o seu resumo sem consulta ou o seu mapa sobre o assunto. Temos também a realização de atividades e revisão, coisas que nos ajudam a fixar melhor determinados conceitos, a praticar, a revisar aquilo que foi compreendido. Então, se até o momento a gente estava dando dicas de como compreender melhor os conteúdos, os conceitos, agora a gente vai ver algumas estratégias que vão auxiliá-lo ou auxiliá-la a praticar, a revisar, a avaliar o seu próprio conhecimento. Certo? E de uma forma mais ativa, com certeza mais eficaz. Active Recall é também conhecido como estudo ativo, prática de recordar ativamente, recuperação, recordação ativa ou efeito do teste. O Activity Recall consiste em forçar o cérebro a recuperar uma informação através de atividades, principalmente testes, né? Então você faz um esforço cognitivo, seu cérebro trabalha para que você possa sistematizar, fixar, guardar bem guardadinho na memória, tá? Você pode fazer esses testes num computador, você pode fazer com cartões, né? Então, por exemplo, flashcards, né? O que são os flashcards? São cartões. Isso existe no próprio computador. Você pode fazer um quiz, né? Então, o Quizlet, ele é um aplicativo que propicia que você monte testes, que você monte perguntas. É uma ferramenta muito eficaz para que você possa recordar, memorizar alguns conceitos, alguns termos, alguns procedimentos necessários aí para o seu estudo, do seu conteúdo. Então veja qual a melhor forma que você prefere. Se você prefere no papel, se você prefere no computador ou no celular, mas o importante é que você tenha mecanismos de ajuda no sentido de fixar, relembrar, memorizar os conteúdos através de testes, atividades, que você possa fazer mais de uma vez, inclusive, vendo onde errou, percebendo suas dificuldades, refazendo, né, tornando esses testes mais difíceis, mais complexos, conforme você vai estudando o assunto. Temos também a lista de exercícios. Lista de exercício é uma coisa muito utilizada por vocês, né? Simulados, listas de exercícios, né? Então, tudo isso vai também fixar, vai ajudar a memorizar, né? Quando você faz questões que têm comentários, que têm resoluções, você pode depois retomar isso para ver onde você errou ou por que você acertou, né? Então, você faz aí um processo inverso da questão. Você parte da resposta para analisar a alternativa. Isso também ajuda a revisar todo o assunto relacionado que você está estudando, tá? Então, faça assim, faça lista de exercícios, faça simulados, faça testes, tudo isso ajuda bastante durante a sua rotina diária de estudos, não só antes das provas. Por fim, estamos chegando aí no final do nosso curso e a gente vai falar dos mapas, né, que são assim a síntese, a revisão conceitual e final, né? Então existe mapa conceitual e mapa mental. Eles são muito parecidos. A diferença é que o mapa conceitual, ele vai trazer uma cadeia de relações mais hierárquica,
com proposições, né? Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês, mas ambos, tanto o mapa conceitual quanto o mapa mental, eles trazem e dão suporte a uma aprendizagem significativa, tá? Então, o David Paul Ausubel, que nasceu em 1918 e faleceu em 2008, ele falava sobre essa rede de aprendizagens significativas, e o mapa conceitual vai nessa linha, porque ele aprimora essas relações de significados entre os conceitos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, neste mapa conceitual, né? Pode não estar muito boa a visualização, mas a ideia é que o mapa conceitual é organizado de maneira hierárquica e ele vai ligando conceitos entre si. Portanto, ele pode abrir um leque, por exemplo, como esse, de 1, 2, 3, 4 grandes conceitos, subconceitos, né? E esses 4 subconceitos vão abrindo mais leques de outros subconceitos e assim, de uma forma hierárquica, uns vão se relacionando aos outros. Você pode usar algumas palavrinhas de ligação, né, entre um conceito e outro. Você pode abrir, por exemplo, como esse ali das vantagens, né, e abrir uma série, uma listagem de conceitos que estão dentro deste conceito maior. Então, o importante é você ir criando o seu mapa conceitual. Ele vai ter a sua cara, tá? E ele vai te ajudar a revisar aquele conteúdo aprendido. Mas para você elaborar um mapa conceitual ou um mapa mental como este, é importante que você já tenha compreendido, já tenha fixado, já tenha memorizado, já tenha revisado, né, todo o assunto daquela forma que a gente veio falando. Aí sim, o mapa vai coroar este momento final da sua revisão e vai te ajudar bastante a estudar antes de provas, porque quando você bater o olho nesse mapa conceitual ou este mapa mental, você vai lembrar de todos os detalhes daquilo que foi compreendido relacionado ao assunto. O mapa mental, ele é muito parecido também com a ideia de sintetizar, mas ele é mais fluido, né? Ele pode agregar não só conceitos, mas ele pode agregar imagens, ele pode agregar fotos, ele pode agregar palavras e imagens, então tudo aquilo que te ajude a lembrar, né, ele vai poder se relacionar, e não necessariamente de uma forma hierárquica, né, ele pode ser de uma maneira mais ampla, tá? Então, você escolhe aí, dependendo do conteúdo estudado, qual é o melhor mapa a ser utilizado, o mapa conceitual ou o mapa mental, né? Isso fica a seu critério. O importante é que o mapa vai ser a síntese todas as sínteses que você já fez e vai te ajudar bastante no estudo anterior à sua prova. Aqui eu trago para vocês, para a gente finalizar, alguns links, né, para você poder fazer os seus mapas, né, de maneira aí virtual. Então temos Miro, Mind, Canva e assim por diante. Eu vou deixar aqui na tela alguns para vocês e vocês podem também buscar outros, né? Hoje nós temos uma infinidade de possibilidades de montagem de mapas conceituais e mentais, tá? Então, aqui são apenas alguns exemplos. E, por fim, terminamos o nosso curso de organização de estudos. Aqui são as referências principais utilizadas durante a nossa conversa, né? Vocês fiquem à vontade em pesquisar mais, em aprender mais sobre este assunto, né? E estaremos aí trazendo mais novidades futuramente, auxiliando, né, colocando-nos aí à disposição para que vocês possam estudar cada vez mais e melhor e de maneira mais eficaz. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!